Esta era uma escadaria, a escadaria de acesso ao andar nobre alto da Alfândega. Estamos no edifício da antiga Alfândega do Funchal com Francisco Claude. O diretor de Serviços de Museus e Património Cultural da Madeira faz uma visita guiada ao edifício de arquitetura manuelina atlântica. Este edifício liga-se no fundo, à cobrança dos impostos da grande economia açucareira e era um símbolo do poder real. É aqui que hoje funciona a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, para a qual os madeirenses vão, a 22 de setembro, eleger os deputados regionais. O tema está nas conversas de café e nas ruas. À porta do Mercado dos Lavradores, no Funchal, Alfredo Moura, antigo bombeiro da cidade, hoje com 82 anos, discute política com os amigos. Perguntamos que expectativas tem quanto às eleições. Melhoras, nada. Acha que Miguel Albuquerque mantém-se à frente? Ele deve continuar. Preferia uma mudança política? Aqui também se mudar um bocadinho, nem que fosse um mandato, só para ver o que é que isto dá, mas penso que não, penso que ele vai ganhar. Neste momento tem atum. Se eu tivesse todo o ano atum desta qualidade, dava graças a Deus. Pedro Gonçalves vende peixe há 57 anos nos Lavradores, na banca da Pedro e Irmãos, a mais antiga do mercado. Trabalha desde os 10 anos. Enquanto corta atum, não quer falar de política, mas garante que irá votar. Ainda vou ver em quem, não tenho a certeza, mas vou votar. Até hoje sempre votei, nunca falhei nenhum. Fiz sempre o meu voto, foi sempre útil. Na hora penso e pronto. Nas ruas já há cartazes. Nos próximos meses, os madeirenses terão de decidir. No governo regional, há 42 anos, o PSD recandidata-se com Miguel Albuquerque, atual presidente do Executivo madeirense. Nós nunca tivemos uma vida fácil do PSD, porque sempre houve uma bipolarização política na Madeira entre o PSD e a oposição. O PSD exerce o poder na Madeira há 42 anos, mas o nosso património histórico, o nosso património político foi a conquista da autonomia e o desenvolvimento integral da região. Mas, obviamente, estou convencido que as pessoas não vão fazer mudança por mudar, não vão mudar para pior, porque isso chama-se masoquismo, mas esta esquerda não tem nada para oferecer. O exemplo a nível nacional é suficiente para os madeirenses não embarcarem em falsas promessas e ilusões. Do outro lado está Paulo Cafofo. O atual autarca do Funchal vai no segundo mandato e sucedeu a Miguel Albuquerque na Câmara, pondo fim a mais de 30 anos de maiorias absolutas do PSD. Candidato independente, apoiado pelo PS, elege outros adversários para a campanha. E não fomenta esta cultura de madeirenses contra cubanos. Aliás, esta questão de que há um inimigo, que é Lisboa, ou que há um inimigo interno apoiado por Lisboa, não faz sentido. O meu inimigo, ou o inimigo da Madeira, são o desemprego, são as listas de espera e é a educação ou a fraca qualificação dos madeirenses. Esses é que são os verdadeiros inimigos. Nas últimas regionais de 2015, o segundo partido mais votado foi o CDS, que tem agora novo rosto. Rui Barreto traça, no guião de um partido de oposição, a saúde como uma das apostas. As listas de espera aumentaram muitíssimo. Nós temos mais de 60 mil atos médicos em lista de espera, entre tratamentos, cirurgias e exames médicos. Eu diria que é preciso fazer uma auditoria clínica no início logo da próxima legislatura. E se volta a colocar o doente, de facto, no centro da ação política. Depois, outra questão tem a ver com o custo de vida. Nós somos os dos portugueses que pagam mais impostos em Portugal. Nós temos um programa de ajustamento económico e financeiro, mas temos ainda muito para recuperar. Eu quero devolver mais rendimento à classe média, que está fortemente fustigada. Não é prometer tudo a todos, não é prometer o céu na terra. Eu acho que temos de fazer de uma forma gradual. Nos próximos 10 anos, haver um compromisso. Hoje temos para vender as estremélias, que é tudo flores da época, os jarros, as bibianas, os rainuncos, as trelícias. Estas são as flores que Idalina tem hoje para venda à porta do Mercado dos Lavradores, onde vem de Acamacha ao Funchal para ajudar a mãe no negócio que já viveu melhores dias. São muitos impostos, é muitas exigências e não é fácil.
Outras são as contas que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, faz em jeito de balanço do último mandato. Neste momento, a economia da região sobe há 66 meses consecutivos, está em crescimento, 2,3, superior à média nacional e à média europeia. O desemprego baixou de 15,8% para 8,8%. Nós baixamos os impostos, quer o IRS pelo 4º ano consecutivo, nos 6 escalões, quer o IRC para as pequenas e médias empresas para 13,6%, e também o reforço que houve neste momento nas áreas sociais, concretamente um conjunto de medidas com grande repercussão no rendimento das famílias. Há 7 anos, na Madeira, foi criado o Banco Alimentar contra a Fome, que já distribuiu 2.000 toneladas de alimentos. Hoje dá apoio anual a 52 instituições, chegando a 8.000 pessoas. Fátima Aveiro, responsável pelo projeto, diz que a situação melhorou desde a crise económico-financeira, mas é preciso quebrar o ciclo da pobreza e apurar as causas. Não há dinheiro que chegue para tudo e por isso mesmo tem que haver um estudo para se definir a estratégia. Agora não é ficar a fazer estudos de mais estudos e o estudo do estudo. Não, tem que haver estudos sérios, de impacto, para depois definirmos o que é necessário fazer, que eu não posso aceitar que sejam precisas 3 gerações, ou seja, 150 anos para sairmos do ciclo da pobreza. Não pode ser. Isto é um problema sério, portanto os políticos têm que entender esta realidade e têm que ir às raízes do problema. Em detrimento de outras áreas, obviamente, mas são prioridades. No ano em que no arquipélago se assinalam os 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, nas escolas vive-se a data com várias iniciativas. É o caso desta na secundária Francisco Franco, no Funchal, onde chegaram nos últimos tempos alunos vindos da Venezuela. Estudantes com bom aproveitamento, diz-nos António Pires, o presidente do Conselho Executivo. Há um tipo de alunos que vêm da Venezuela, com bons resultados escolares e que até se consegue integrar bem. De um modo geral, a experiência que temos aqui na escola é que tem tido sucesso, tem essa integração. A educação dos madeirenses é, de resto, outra das prioridades políticas dos candidatos à direita e à esquerda. Paulo Cafofo, candidato socialista, avança números. Temos de voltar a ter este orgulho de sermos madeirenses. E o orgulho de sermos madeirenses numa autonomia que precisa de qualificar as pessoas. A aposta na educação, que, repare, nós temos a mais alta taxa de abandono precoce no ensino no nosso país. Temos 66% da população não tem o ensino secundário. Temos a mais alta taxa de analfabetismo do país e, portanto, estes são valores que temos de inverter se queremos efetivamente desenvolver, porque eu acredito que o desenvolvimento está assente precisamente na qualificação, nas pessoas e nos madeirenses. Também Rui Barreto, candidato do CDS, aposta na educação. Nós temos um problema de qualificação dos recursos humanos. 57% da população em idade ativa de trabalho tem apenas o 9º ano de escolaridade. Nós temos tantos madeirenses em tanto cantinho do mundo. Nós temos professores em universidades espalhadas pelo mundo, nós temos arquitetos dos melhores espalhados pelo mundo, nós temos grandes empresários espalhados pelo mundo. Acho que é muito importante, para recuperar a Madeira, fazer de facto uma rede de network com os nossos e convidar os nossos também a transformarem a nossa terra. São muitos os alunos que acabam de estudar fora do arquipélago. Vir a casa implica pagar viagens de avião. Essa é outra das questões que vai marcar a campanha das regionais. O presidente do governo, Miguel Albuquerque, não poupa críticas à transportadora aérea nacional e ao Executivo Central e diz que teve de criar uma solução para os estudantes. Nós arranjamos um fundo onde os estudantes ou os pais dos estudantes só pagam o valor facial da viagem, que são 65 euros. Queremos e estamos à espera que o Governo há 3 anos faça essa revisão no sentido de aplicar a mesma solução para os voos dos residentes, pagando só os 86 euros. Depois tem outro problema, que é a TAP, que neste momento tem uma política de preços perfeitamente constrangedora, antinacional e que é uma vergonha, em que os madeirenses e as pessoas e os próprios portugueses para circularem dentro do território nacional têm perspectivas de preços de 400 euros, 500 euros, quando a TAP neste momento tem uma maioria de capital público, mas a TAP faz o que quer, pratica os preços pornográficos, limitando e condicionando quer o turismo nacional para a Madeira, quer a circunstância de os cidadãos portugueses não poderem circular dentro do território nacional a preços acessíveis. Também o partido Juntos pelo Povo, que nas últimas regionais elegeu 5 deputados que se sentam à esquerda na Assembleia Regional, critica os preços praticados, mas lembra o acordo que foi assinado por Miguel Albuquerque. Não é admissível para uma região autónoma insular
pagar 600 euros para ir a Lisboa tratar do assunto. O modelo de subsídio de mobilidade que foi feito com o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas e o atual Presidente do Governo foi uma solução no sentido de financiar as companhias aéreas, nomeadamente a TAP. A solução, neste caso, de honorar os cofres do Estado, acima dos 30 milhões, como também já estão nos Açores, e é inadmissível que nós tenhamos que pagar, em média, 300 e tal euros para ir a Lisboa, para ir ao Porto. Esta situação é para nós uma situação de lesa cidadania. Élvio de Sousa pede mesmo a intervenção do Presidente da República. Na campanha socialista, a questão do aeroporto tem outra perspectiva. Paulo Cafofo aposta em duas frentes. Há aqui a questão dos ventos, e há aqui uma matéria que não é política, que é técnica, que é os parâmetros que estão definidos, e aqui a ANAC, enquanto entidade competente, é que terá de avaliar ou não a alteração dos parâmetros que estão no aeroporto, sendo que a minha opinião é que sempre que tiverem em causa questões de segurança, nós efetivamente aí não podemos mexer. Mas há uma decisão política, que é a Madeira ter um plano de contingência quando acontecem estas situações de inoperacionalidade. O que não pode acontecer é o aeroporto, devido às condições atmosféricas, estar inoperacional e se transformar num caos. Apesar de tudo, para o turismo da Madeira, 2018 foi um ano bom, mas a incerteza sobre 2019 é grande, aponta Mónica Freitas, diretora de marketing do Hotel do Carmo, no Funchal. Se nós olharmos de há um ano para trás, são 7 as companhias aéreas que saíram da Madeira. Algumas por falências, outras porque decidiram não voar para a Madeira, nomeadamente à conta dos condicionalismos que o aeroporto de vez em quando tem tido. E quase toda a gente diz que tem medo de aterrar na Madeira, que é uma estupidez, mas pronto, mas é um preconceito que se criou, até porque eu acho que a nível de segurança deve ser dos aeroportos mais seguros. Mas a verdade é que isso existe, e isto é um fator muito determinante, principalmente no mercado português. Isto tem sido o que tem aguentado os decréscimos dos mercados tradicionais, que é o mercado alemão e o mercado inglês, mas efetivamente este ano está um ano muito instável. Um dos fatores é o Brexit, reconhece o Presidente do Governo Regional. Eu não lhe posso esconder que uma das nossas preocupações de destaque é o Brexit, porque é um dos nossos principais mercados. Nós assistimos nos últimos anos a uma descida da Libra de cerca de 13%, e constatamos que isso não teve repercussões no mercado da Madeira. Mas temos de estar atentos e temos de continuar a trabalhar, e daí termos feito um reforço da promoção também nos nossos destinos tradicionais, designadamente o mercado alemão e o mercado inglês. O turismo e, em particular, o mercado britânico pesam na economia madeirense. Outro dos fatores determinantes para o orçamento do arquipélago é a Zona Franca. Miguel Albuquerque é crítico dos que a criticam. São 122 milhões de euros de receita fiscal, que é essencial para o financiamento, por exemplo, do sistema de saúde regional. Mas mais do que isso, o Centro Internacional de Negócios da Madeira é, de facto, uma plataforma fundamental da economia portuguesa. E só por masoquismo, ou estupidez, ou por má fé, é que se pode dar cabo de um Centro Internacional de Negócios como o da Madeira, que significa, no quadro da política atlântica de Portugal, uma plataforma essencial de internacionalização da nossa economia. Mas acha que há esse risco? Temos um conjunto de personagens estranhas na política portuguesa, com responsabilidades políticas que continuam a dar tiros nos pés e que querem se suicidar. Quer especificar? Tem uma fulana, uma Ana Gomes qualquer, que tem feito um conjunto de demagogia barata à custa do nosso centro e que nos tem, obviamente, prejudicado. Quesílias à parte, dia 22 de setembro, o voto determinará quem vai governar a Madeira e ocupará a Quinta da Vigia, que no passado se chamou Quinta das Angústias. O candidato do PS, Paulo Cafofo, admite coligações à direita e à esquerda, caso vença sem maioria. Um verdadeiro político é aquele que constrói pontes, derruba muros. E, portanto, eu acredito sempre no diálogo. Essa experiência que tenho aqui na Câmara deu-me um músculo para ser a pessoa mais bem preparada para, num cenário de não existência de maioria absoluta, de poder ter a capacidade de dialogar, seja com quem for, numa solução de governabilidade. Uma geringonça madeirense, onde o CDS pode ser o fiel da balança, admite o candidato Rui Barreto. Se não houver maiorias de um partido, mas houver uma convergência programática, eu estou disponível para encetar essas negociações. Acordos parlamentares, digamos assim. Se for para assumir um compromisso, tem que haver um casamento. Eu não gosto destas coisas híbridas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, que uma hora aprovam os orçamentos e no dia seguinte estão na rua a contestar e a promover manifestações e tentando ludibriar o povo como se estou dentro, mas não estou. Eu não gosto disso.
Se é para assumir um compromisso, é um casamento. E, portanto, tem que haver um propósito, tem que haver uma convergência e integrar um governo. Se não houver essa possibilidade, não vem mal ao mundo, assumimos-lo e fiquemos na oposição. Já o Juntos pelo Povo, que quer voltar a eleger 5 deputados ou mais, fala em manter-se na oposição. Quanto a outras soluções, ainda cenário em aberto. Há 2 cenários que estão em cima da mesa. Um cenário de fiscalização, de continuidade, ou um cenário de eventualidade de parceiro de governança. Nesse caso, identificariam-se mais com uma solução à esquerda, digamos assim, poderiam coligar-se à esquerda. Nós ainda vamos discutir esse assunto, portanto, neste momento, eu considero que há mais relação de proximidade entre o PS e o PSD do que de desconexão. Quem será o nosso parceiro? Não sabemos. Agora, posso dizer que o nosso adversário político é o PSD. E o PSD? O que espera destas eleições regionais da Madeira? Foi o que perguntámos a Miguel Albuquerque. Estas eleições regionais serão umas eleições que resultam numa obsessão, como o próprio Primeiro-Ministro disse quando veio aqui a Madeira. Ele está obcecado com a Madeira. Estão com uma arrogância e uma soberba, mas eu penso que vai descer o tiro pela culatra. Poderá haver necessidade de uma geringonça também aqui na Madeira? Eu acho, neste momento, qualquer solução de coligação negativa e qualquer solução que não leve ou que não tenha como consequência uma vitória do PPD e PSD na Madeira será, quanto a mim, extremamente negativa para o futuro da Madeira, dos madeirenses e do desenvolvimento da região autónoma da Madeira. Dia 22 de setembro, logo se verá o que as urnas ditarão.